O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou os discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Peçamos que o Senhor, por meio da sua palavra, complete em nós a obra que Ele já começou. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 21º domingo do tempo comum. E estamos acompanhando o itinerário de Jesus através do Evangelho de Mateus. E eu gostaria de contextualizá-los antes de nós adentrarmos o texto. Jesus faz a sua última parada antes de anunciar a paixão, caminhando rumo a Jerusalém. E é muito importante nos situarmos diante deste fato, porque o que Jesus agora prepara os discípulos, a confissão que o próprio Pedro fará, já está dentro desta dinâmica que terá como cume a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então nós temos que partir deste contexto para entendermos o texto. O Evangelho de hoje tem uma riqueza teológica muito grande para a vida e para a igreja. Para a igreja e para a vida. E por isso, vamos permitir com que o texto nos conduza. Retome aí o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 16,
tomemos os versículos 13 e 14, os dois primeiros versículos, 13 e 14. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. paremos aqui. Eu sempre lhes digo que todos os elementos que o texto aponta possuem significado. Primeiro elemento, a região onde Jesus estava. Jesus estava em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe está ao norte de Israel. Ela recebe esse nome porque a cidade foi construída por Herodes Filipe. Herodes Filipe era filho de Herodes o Grande e quis homenagear o imperador Augusto César. E a cidade foi batizada com qual nome? Cesareia de Filipe. Esta cidade está às margens da nascente do Rio Jordão. É belíssimo, gente. Porque a partir do momento que o Rio Jordão vai nascendo, as águas vão se alargando e é uma torrente maravilhosa que você pode caminhar quase 1 hora margeando todo o Rio Jordão. Nesta cidade de Cesareia de Filipe, se construiu um grande santuário aonde se cultuava o imperador como Deus, Augusto César. Esse local, além de estar na geografia de Israel, possui também um outro significado, porque agora Jesus faz uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, num local onde o próprio imperador era considerado como Deus, cultuado como Deus, vem a pergunta de Jesus agora, em primeiro lugar, querendo ouvir a opinião pública e depois perguntando diretamente aos discípulos sobre Deus. O que podemos tirar do Evangelho neste início para a nossa vida? A quem você tem adorado? Que tipo de Deus você tem servido? E permita com que a pergunta de Jesus não seja apenas para os discípulos, mas permita com que essa pergunta também seja para você. Quem é Jesus para você? Bento XVI diz que esse texto nos provoca a 2 tipos de conhecimento. O primeiro conhecimento é o externo. O que as pessoas estão falando? O que elas estão dizendo? E o segundo tipo de conhecimento é o interno. E vós? E para vós? Quem eu sou? Então nós vamos partir agora do conhecimento externo. O que as pessoas estão dizendo de Jesus? De acordo com a resposta, Jesus não passava de um profeta. Alguns estão falando que tu és Elias. Outros já dizem que tu és Jeremias. Outros já dizem alguns dos profetas que foi capaz de ressuscitar.
A resposta não está errada, mas ela está incompleta. Não podemos reduzir a pessoa de Jesus a apenas uma figura do Antigo Testamento que voltou. O Papa Francisco, no Ângelus, que ele fez agora na Basílica de São Pedro, diz: não podemos permitir com que na nossa vida Jesus seja apenas um personagem histórico do passado. Por isso a pergunta: quem é Jesus para você? Qual o local que ele ocupa na sua vida? A quem você tem adorado? Se a opinião externa era variada, era limitada, era incompleta, agora nós damos mais um passo importante para o conhecimento interno da pessoa de Jesus. Voltemos ao Evangelho, tome aí os versículos 15, 16 e 17. Vamos ler juntos? Então, Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Paremos aqui. Diante da resposta diversa da opinião pública, vem agora a pergunta pessoal: e para vós, quem eu sou? Pedro fala em nome dos 12. É o primeiro escolhido pelo Senhor. Recebe a missão de ser a pedra, o ponto de unidade, de convergência entre o grupo apostólico. Mas agora, ele não fala somente pelo grupo, mas ele é capaz de externalizar uma experiência que ele faz da revelação divina que te possibilita conhecer quem é Jesus. A pergunta que é feita 2 vezes não coloca em xeque ou em dúvida quem é Jesus, mas a pergunta feita é para qualificar o nível do seguimento daqueles que se dispõem a seguir Jesus. Mais do que fazer uma enquete, do que as pessoas pensavam de si, Jesus queria saber como estava o nível de seguimento e de relação dos seus para consigo. E vem a resposta de Pedro, que é enfática, que é direta, que é objetiva, porque não é apenas fruto de um curso que ele fez com Jesus e agora tirou a resposta certa e vai estar com a nota 10. Não. A resposta de Pedro evidencia um caminho de intimidade com Jesus, que abre o seu coração para a ação do Divino Pai Eterno, que nos revela a pessoa de Jesus. Então, o que Pedro responde? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Christos, do grego. Tu és o ungido. Então, Messias vem do hebraico e Christos vem do grego. Estas 2 palavras significam ungido, o que vem da parte do Pai para cumprir uma missão. E que tipo de Deus que é esse que manda o seu ungido
para completar a sua missão? Pela resposta de Pedro, dá para a gente saber que tipo de Deus é esse? É um Deus vivo. Esse Deus que manda seu Filho para completar a obra da salvação, para redimir a humanidade dos seus pecados, para readmitir a pessoa humana à comunhão do Pai, que tipo de Deus é? Um Deus vivo. E eu quero refletir. O nosso tempo tem nos colocado numa esteira da indiferença, com tudo e com todos. Como diz o ditado, tanto faz a água correr para baixo ou correr para cima, tá bom. A falta de perspectiva e de esperança que de repente nos maltrata tanto, faz com que nós caiamos num marasmo e para onde o vento tocar eu estou indo. E isso nos impacta diretamente na vivência da fé e na prática religiosa. Precisamos compreender que o nosso Deus é, como é que é? Está aí no texto? Deus vivo. E esse Deus vivo te comunica o quê? A sua vida. E você, experimentando o Deus vivo, não vai se acomodar com o marasmo, com a indiferença e achando que tudo é desse jeito e não vai mudar mais. Mas você vai ter uma vida diferente, porque esta vida é alcançada pelo Deus vivo. Como que eu posso, Padre Max, experimentar esse Deus vivo na minha vida? E fazer com que Ele me ajude, me comunicando sua vida em mim? Permitindo o que Pedro permitiu. Se abrir ao conhecimento de Deus, que é vivo. Padre, e como é que dá esse conhecimento na minha vida do Deus vivo de maneira prática? O próprio texto nos responde. Jesus fala com Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Quem nos revela a pessoa de Jesus? O Divino Pai Eterno. E quem nos revela o Divino Pai Eterno? A pessoa de Jesus. Eles estão unidos de tal forma que aonde está um, também está o outro. Quer conhecer Jesus? Se abra a ação do Divino Pai Eterno na sua vida. Quer conhecer o Divino Pai Eterno? Se abra a ação de Jesus na sua vida. Isso é fruto da fé. Não é fruto apenas do conhecimento humano, da nossa capacidade intelectiva. E aqui eu quero tocar uma outra área muito delicada. Nós estamos vivendo, principalmente dentro da igreja, um período um tanto quanto turbulento. Há tantos pregadores, tantos vídeos, tantos cursos, tantas doutrinas que têm alcançado os católicos, principalmente pelas redes sociais, lhes dando estereótipos da pessoa de Jesus, e de repente as pessoas são doutrinadas por aquele tipo de estereótipo, desta máscara que se coloca sobre Jesus.
e vão se tornando reducionistas, fundamentalistas. E isso, além de maltratar as pessoas, tem maltratado a vida da comunidade como um todo. E o convite que hoje o Evangelho te faz, não é de um conhecimento de Jesus que você aprende fazendo o cursinho, ou seguindo e dando like para aquele pregador ou para aquela pregadora que você gosta de ouvir. Não. O Evangelho de hoje quer te possibilitar um conhecimento de Jesus, no qual você é inserido na vida de Jesus, e Jesus é inserido na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus vivo. E é disso que os católicos precisam. É disso que a igreja, como Pedro, se abrir à ação do Deus vivo, que nos revela quem é seu Filho, que nos insere no mistério da sua pessoa, e faz com que Jesus se torne um em todos, para que todos sejam um, vai nos dizer o Evangelho de João. Então não se contente com um discurso inflamado sobre a pessoa de Jesus, que te doutrina e que te castra, mas se abra à beleza do Evangelho, que te é acessível. Beba desta água pura. Jesus está nas nascentes do Rio Jordão. O lugar é simbólico. A nascente é onde nasce a água pura. No seu caminho de fé, na sua sede de Deus, beba da água pura. Não fique pegando água turva na beira do caminho por aí. Você pode acessar a palavra de Deus, o Evangelho, do conhecimento interno de Deus, do conhecimento interno de Jesus, a fé que nos leva para mais longe. Aprender sobre o mistério de Jesus significa ser inserido nas profundezas de Deus, e não só ficar igual papagaio, repetindo na cabeça do outro o que você ouviu daquele pregador ou daquela pregadora que te inflamou nas redes sociais. Podemos continuar o texto? Vocês dão conta de encerrarmos juntos aí o caminho? Vamos lá. Tomemos os versículos 18 e 19. Vamos ler juntos? Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu desligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. minha gente, vamos parar aqui. Agora a coisa vai apertando mais. Porque a confissão de fé de Pedro o habilita para a missão. E não era uma missão qualquer. Não era uma missão fácil. Eu lhes dizia que a pergunta de Jesus não é porque colocava em xeque a sua identidade, mas a pergunta de Jesus é para ver o nível do seguimento daqueles que estavam junto dele. Então, se Pedro confessa como ungido do Pai, como Messias, como Cristo, como Filho do Deus vivo, a experiência com a pessoa de Jesus agora o habilita para a missão. E isso precisa ser luz para a igreja. Porque a missão, ela precisa ser consequência
da experiência que eu faço com a pessoa de Jesus. E aqui o Evangelho nos dá uma chicotada como igreja. Por que muitas vezes a gente não persevera na missão? A não perseverança na vida da comunidade, a não perseverança na missão da igreja, evidencia qual debilidade? A debilidade que nós temos ainda no conhecimento da pessoa de Jesus. E por que isso dá uma sacudida na igreja? Porque de repente nós imaginamos que a pessoa, por se disponibilizar a fazer algum tipo de serviço na comunidade, ela já seja evangelizada, e isso não é verdade. Porque de repente, com a sacudida que vai tendo ao longo do caminho, pode ser que não haja perseverança. E aí Jesus toca em outra situação muito indigesta. A forma como nós servimos, ou deixamos de servir, ou nunca servirmos, diz respeito à nossa relação com a pessoa de Jesus. Pedro recebe uma missão importantíssima, que é de se tornar a pedra, a rocha, o fundamento da igreja de Jesus, porque foi capaz de conhecê-lo e professar uma fé autêntica. E hoje cada qual nessa igreja deve se perguntar: como é que está a minha fé em Jesus? Como que está a minha relação com Jesus? Porque o servir ou não servir, ou já ter servido e deixar de servir, diz respeito à sua relação com Jesus. E a forma como você o experimenta. Gente, esse evangelho me deu uma sacudida durante essa semana, meditando sobre esses temas e aprofundando esta palavra que é para a nossa vida. E naquele momento, Jesus chama Pedro de bem-aventurado. No domingo passado, Maria, bem-aventurada, bendita. Então, o dom da fé e o conhecimento que temos de Jesus, que nos coloca na missão da igreja, faz de nós pessoas benditas, bem-aventuradas. E Jesus, nesta perspectiva, muda o nome de Simão, que passa agora a se chamar Pedro, porque deveria ser a pedra, o fundamento, a rocha, na qual Jesus construiria a sua igreja. Eu já meditei, já preguei esse evangelho várias vezes, mas a palavra é sempre nova, e cada vez que a gente para, o pronome que Jesus usa para falar da igreja. Qual é o pronome que está aí antes da palavra igreja? Minha. Esse é um pronome possessivo. Meu, minha. A igreja é de quem? De Jesus. Não é minha, padre. Não é sua, leigo. A igreja é de Jesus. Aqui está o fundamento. O padre passa, muitos leigos passam, mas a igreja permanece porque ela é de Jesus. Sendo de Jesus, ame a igreja que te fez filho, filha dela, por meio do seu batismo. Não se permita ser contaminado por discursos religiosos de ódios que te contaminam contra a igreja. Não se permita ser envenenado por padres, pregadores e pregadoras que te colocam capa,
contra a igreja, faça um caminho diferente à luz do Evangelho. Ame a igreja que te fez filho dela através do seu batismo, porque esta igreja é de Jesus, a minha igreja. E isso é muito confortador ao coração, minha gente. Isso abre horizontes para a vida, para a vivência da fé, para a prática religiosa. Cuidado com aqueles que se acham donos da igreja. Cuidado com aqueles que querem te inflamar contra a igreja. Viva o Evangelho de maneira latente. Faça esse caminho que hoje a palavra te propõe. Seguir Jesus na fé é caminhar com Ele na comunhão da igreja. Existe também um movimento da fé autônoma. Às vezes visita as famílias, e aí tem uma ou outra pessoa que diz assim: ah, padre, eu não vou na igreja não, mas aqui em casa eu rezo, eu sou uma pessoa muito boa, eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu digo, tudo isso que você nunca fez é ótimo, continue não fazendo, mas é pouco. Às vezes a nossa autossuficiência, de lá em casa, lá longe, achar que está tudo resolvido, eu e Deus, contrapõe o Evangelho. Porque agora a igreja é fundada sob o fundamento dos apóstolos, porque ela é de Cristo, para ser a comunicadora por excelência da vida de Cristo na sua vida, porque o nosso Deus é vivo. Para que a vida de Deus seja comunicada na sua vida, através de Jesus, é necessário por excelência uma mediação, a igreja. Por isso Jesus diz, minha igreja. Não existe fé autônoma. Isso não pode ser chamado de fé autossuficiente, que eu e Deus resolvemos tudo. Porque se fosse para ser assim, não era necessário que Jesus fundasse a sua igreja, a minha igreja. Ela é por excelência dispensadora da graça de Deus para a vida dos fiéis. Então, se você já está na igreja, que bom, Deus seja louvado. Se você estava distante, olha o caminho. Experimente a pessoa de Jesus e faça esse caminho com Ele na sua igreja. Se você está vindo pela primeira vez, que bom, seja bem-vindo. Olha que caminho bonito você ainda tem por trilhar. Estão percebendo como o Evangelho dialoga com a nossa realidade e nos traz uma boa notícia? E no final, Jesus entrega as chaves. As chaves evocam uma figura semítica, muito comum ao povo judeu, que diz respeito ao poder, à autoridade. Então, se há esta mediação pela via da igreja, a quem lhe foi confiado as chaves? A Pedro. E como chama Pedro para nós hoje em 2023? Francisco. A ele está confiado as chaves do reino dos céus, que liga e desliga. Se o discurso religioso que você gosta de ouvir te coloca contra Pedro, caia fora. Caia fora. Porque esta autoridade é dada por Cristo. A igreja que é dele. E que nos faz como filhos por meio do nosso batismo. Padre Max, me explica, trocando em miúdos, o que é que significa esse ligar e desligar?
Vou trazer 2 sacramentos rapidamente. A confissão. Quando você vai, confessa os seus pecados e recebe a absolvição, o perdão de Deus, o seu coração enche de paz. Os seus pecados foram apagados, foram desligados da sua vida. É a autoridade que Cristo dá à igreja de desligar. Quando você é batizado, você se torna filho amado de Deus e é destinatário da sua salvação em Cristo Jesus. Então você é ligado à vida de Deus. A igreja fez o quê? Ligou. Então, de maneira ordinária, como é que a igreja liga e desliga? Por meio dos sacramentos. E esse poder só é dado à igreja de Jesus Cristo. O resto, as demais, você pode encontrar alguma coisa que é Xing Ling made in China, Taiwan. Mas a originalidade é só na igreja de Jesus. A minha igreja. Você já parou para pensar no privilégio que você tem? Largue de ser um católico barriga verde. Faça uma experiência com a pessoa de Jesus que te insira de cabeça, de corpo todo nesta fé da igreja que você já recebeu no dia do seu batismo. E permita com que o Senhor te ligue diretamente nesta via da igreja ao coração de Jesus. Permita que Ele desligue também tudo aquilo que está te eletrocutando. Já viu quando a instalação elétrica tem gambiarra? Começa a dar choque em tudo. E algumas coisas têm que ser desligadas para que resolva a questão da corrente da energia. Não seja um católico eletrocutado. E por que, Padre Max, fazer essa experiência? Porque aí vem a certeza de Cristo. As forças do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão contra a igreja de Jesus e não prevalecerão sobre a vida daqueles que, como pedras vivas, constrói esta igreja, eu e você, cada um de nós. Entenda que o caminho do Evangelho é para te ajudar, é para dissipar da sua vida, da sua história, do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, da vida da comunidade, da igreja como um todo, tudo aquilo que for força do inferno. Porque a força que vence na igreja e na vida daquele que está na igreja é a de Jesus. As forças do inferno podem até te cutucar, as forças do inferno podem até te abalar, mas a força que vai vencer na sua vida é a força de Jesus. Porque você crê num Deus que é vivo e que te comunica a sua vida, na sua vida. E é disso que precisamos. E aí Jesus encerra pedindo silêncio, porque é segredo messiânico e só vai ser evidenciado depois da sua paixão. Que os discípulos de fato vão entender tudo isso que está acontecendo, porque a obra redentora de Cristo continuará por meio da sua igreja. Então vamos encerrar pedindo isso. Deixe agora o seu folheto de lado. Se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça. E agora você vai fazer um pedido ao Divino Pai Eterno. Que Ele te ajude a conhecer Jesus. Diante de tantas informações que você já teve, informações externas sobre a pessoa de Jesus, peça agora ao Divino Pai Eterno o conhecimento interno da pessoa de Jesus. Peça ao Divino Pai Eterno agora que te insira no mistério da pessoa de Jesus, para que Jesus seja tudo
em você. Peça ao Senhor esta graça, do coração disponível para segui-lo como Pedro seguiu, na igreja. Apresente para Jesus todas as desilusões que você já teve com a igreja e na igreja, que de repente foram frutos apenas do fazer e não do conhecimento da pessoa de Jesus. E vai pedindo a Ele que agora arda o seu coração, te devolva a alegria de estar com Jesus, a alegria de conhecer Jesus, e ao conhecê-lo, servi-lo na igreja que é dele, a minha igreja. Apresente também todas as forças que te abalam. Se tiver alguma força do inferno que tem te abalado, entregue para Jesus e diga para Ele: eu estou na tua igreja, e nela a força que vence é a força do céu, é a força do Pai, é a força do Filho, é a força do Espírito Santo. Então peça com fé e permita que hoje você faça uma experiência do conhecimento de Jesus na sua vida. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Cantemos juntos: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Peça isso com fé: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Peça que o Senhor aumente a sua fé. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta minha fé. Peça uma fé nova nesta manhã. Dai-me uma fé viva. Peça uma fé renovada no nome de Jesus. Dai-me uma fé nova. Peça que ela transforme a sua vida, Traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova, traduzida